Bom dia, amigos. Chegamos aí ao final de uma semana que certamente foi muito agradável e produtiva, pelo menos assim espero. Para alguns uma semana mais curta, por conta do feriado da segunda-feira, mas o que interessa para a gente é que estamos às vésperas de um final de semana e eu sempre faço um convite para que você esteja conosco no próximo domingo. Estaremos juntos como igreja no próximo domingo. Você é nosso convidado a nos acompanhar, a estar conosco em nossa igreja, acompanhando os cultos pela manhã ou à noite. Ou, se não for possível, o convite se estende também àqueles que estão distantes. E você pode ir a uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, mas não perca a oportunidade de permitir que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Quero me dirigir também aos aniversariantes de hoje, de amanhã e de domingo. A vocês um abraço todo especial e que Deus abençoe grandemente a sua vida durante esses próximos dias. A todos agora o convite a que juntos voltemos nossa atenção à palavra de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 7, nós lemos o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Naturalmente o texto faz uma referência a Jesus Cristo. Bastaria ler os versículos anteriores para percebermos uma explícita apresentação do nome de Jesus. Falando sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus Cristo nos proporciona, o autor da carta aos Efésios então diz aos seus leitores, e portanto a nós também, que em Jesus Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Retomo aqui um tema que tem nos acompanhado algumas vezes em nossos encontros matinais. A verdade claramente apresentada nas Escrituras de que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Aliás, a Bíblia diz literalmente isso. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tema várias vezes mencionado desde o Antigo Testamento. Somos todos pecadores. E o pecado nos traz não apenas culpa, mas nos traz o distanciamento de Deus. Fomos separados de Deus por causa do pecado. No livro do profeta Isaías está afirmado que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Somos distanciados de Deus, nossa comunhão com Deus é desfeita, nosso relacionamento com Deus é comprometido. Isso faz com que entremos num processo e num ciclo no qual o pecado tem cada dia mais espaço em nossa vida. Quanto mais distantes estamos de Deus, mais vulneráveis estamos à tentação, mais fragilizados estamos diante do pecado e mais facilmente somos induzidos ao erro. Você certamente já ouviu a expressão, um abismo chama outro abismo. Justamente por isso. A proposta da palavra de Deus, portanto, é a proposta de um retorno, de um resgate. Lembra-se da parábola do filho pródigo, quando Jesus fala daquele filho que deixara a casa do pai, gastara todos os seus bens, começara a padecer necessidade e ali decidiu voltar à casa do pai, onde encontra um abraço receptivo e feliz. A proposta de Deus para nós é um retorno, é um resgate, mas estamos não apenas culpados pelo pecado, não apenas fomos distanciados de Deus por causa do pecado, mas há um outro fato, é que esse pecado nos condena. Na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Estamos condenados pelo pecado. Portanto, a única forma de retomar nossa relação com Deus seria a vitória sobre o pecado. Mas como nós somos escravos do pecado, Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não temos a possibilidade, a alternativa de nos libertar, de superar o pecado e retornar nosso relacionamento com Deus. Lembre-se, nosso distanciamento de Deus, consequência do pecado, torna-nos ainda mais susceptíveis ao erro, mais vulneráveis ao pecado. O retorno seria, portanto, impossível se dependesse exclusivamente de nós. É por isso que o texto fala de uma remissão, de um resgate proporcionado por Deus. Um resgate que não é possível em nós. Veja as palavras do versículo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo Jesus nós temos a remissão, nós temos o resgate, nós temos a possibilidade de salvação. E aqui a importância da mensagem do sangue de Cristo.
O sangue de Cristo, de acordo com João em sua primeira carta, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo foi vertido na cruz para que o preço por nosso pecado fosse pago em Cristo Jesus. O que acontece é que em Cristo nossa culpa é levada, é tirada de sobre nossos ombros. Nossa relação com Deus pode ser restaurada, porque, de acordo com Paulo, somos justificados através da fé e temos paz com Deus. A paz que fora perdida por causa do nosso pecado. A relação que fora comprometida por causa dos nossos erros. Essa relação se torna mais uma vez possível através de Cristo Jesus. Somos purificados dos nossos pecados, com isso somos libertos da culpa. Nossa relação com Deus é restaurada porque fomos justificados, mas não apenas isso. A condenação é tirada de sobre nossos ombros. E uma vez tirada a condenação, nós recebemos de Deus a promessa da vida eterna. Por isso, no texto em que Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ele completa dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente de Deus para nós é a vida eterna. Lembre-se, é presente. Por isso a expressão usada no texto que lemos, isto se dá pela graça. Nós somos purificados pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, não por nossos merecimentos, não por nosso esforço, não por nossa capacidade, exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Em Cristo temos a redenção. Em Cristo temos a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. Em Cristo nossa relação com Deus é restaurada e pela sua graça, pela sua dádiva, pela sua misericórdia, pelo seu amor incondicional, nós recebemos a vida eterna. É esta a proposta do Evangelho. É esta a proposta do cristianismo. Um relacionamento com Cristo que nos proporcione a libertação de toda a culpa, a libertação da escravidão do pecado e da condenação. E em contrapartida, nos oferece um relacionamento restaurado com Deus, paz em nosso coração e a certeza da vida eterna. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos agora. Pai, Tu conheces cada coração das pessoas que nos assistem neste instante. E é possível que haja pessoas que ainda não experimentaram o que Cristo proporciona: perdão, restauração, paz, certeza da vida eterna. Eu te peço neste instante, Pai, que Tu fales a esses corações, que esses corações se abram para Jesus Cristo e que a partir de agora esses pecados sejam perdoados, essas vidas restauradas e a certeza da vida eterna encha essas pessoas de alegria. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.